certo? Tudo certo, Guilherme. Esteve junto. Beleza. Felizmente a gente acabou que não tivemos tanto contato, né? Pegamos uma fase meio conturbada do Vasco, né? Mas estamos aqui. Paulo, até o que eu queria falar com você quando você deu aquela coletiva após a vitória contra o Red Bull Bragantino, inclusive fui eu que abri com uma pergunta para você, perguntando dos 3 momentos que você acabou de explicar aí na tua passagem pelo Vasco, né? E você falou com tanta convicção ali que já tinha o projeto, planejamento para começar 2024 e, de repente, no dia seguinte veio a notícia da sua saída. Como é que você foi pego em relação a isso? Muitos falou aqui, a torcida muito colocou a culpa nas fases do Vasco em você, como você mesmo disse, acaba sendo vidraça, né, o dirigente de futebol, e você saiu como grande culpado, em tese, para o vascaíno do momento que o Vasco viveu. Como é que você viu tudo isso, agora com a cabeça mais fria que tudo passou? O que você enxerga de erros e acertos? E quais eram as grandes dificuldades que você tinha ali no Vasco para trazer reforços? Era a posição da equipe no campeonato? Era a falta de credibilidade no mercado? Como é que foi essa passagem, Paulo? Bom, Guilherme, complexa a sua pergunta, que ela acaba envolvendo o ano todo. Sobre ser o alvo do torcedor, na verdade, é porque não tinha outra pessoa. Só tinha eu mesmo. Não tinha uma outra pessoa para se cobrar ou para se ter como alvo em qualquer tipo de análise do elenco. A gestão estrangeira é uma gestão que ela é distante fisicamente, diferente, por exemplo, do Botafogo, diferente do Cruzeiro, e os donos, eles se fazem presentes. Isso não aconteceu no Rio de Janeiro. Eu cito que o meu chefe imediato, ele assistiu 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele foi ao Rio 2 vezes em 38 rodadas. O Vasco, a associação, ela já não tinha mais ingerência no futebol, então era como se não tivesse presidente, vice-presidente, conselho. E havia o CEO. O CEO era encarregado por gerir as outras áreas. Então não tinha realmente outra pessoa. Para qualquer tipo de insucesso, era o meu nome, o meu rosto, que iria à frente. E eu não fui mais a coletivas, porque houve uma orientação da comunicação da 777 que não queria que eu fosse. Não tem problema. Fui quando devia ir, fui quando precisou. Foi naquele momento ruim, muito ruim, do campeonato, que foi de maio a agosto. Me mantive no cargo, me mantive trabalhando, e a gente fez uma retomada. Eu acho que todos os erros que foram cometidos, e foram cometidos erros, como vários clubes, até o campeão brasileiro errou esse ano. E teve protesto, e teve pressão, e teve muro pichado, e teve crítica a presidente, e foi campeão brasileiro. Todos os erros a gente conseguiu, com êxito, corrigir. E quando eu falo com êxito corrigir, é porque a gente termina o ano com a permanência na Série A, que era o objetivo desde o início do ano, e que também não poderia ser falado externamente. Eu não tinha a prerrogativa de passar aos torcedores do Vasco que o objetivo do Vasco no ano era a permanência na Série A. E quem ia apanhar era quem estava falando, quem era a cara era minha. Então isso não foi falado. E eu também não iria abrir esse planejamento, porque não fui orientado a tanto por quem era dono do projeto do Vasco do ano. Mas teve uma coletiva que chamou a atenção, depois virou até meme. Você fala, como sempre, muito sincero, eu gostaria de permanecer, e o Ramon Dias dá uma risadinha. Fala... Na verdade, eu conversei isso com o Ramon depois, que eu fiquei sabendo disso, porque foi muito rápido. Você nem percebe na coletiva? Não percebo, mas eu chego em casa 4 da manhã e eu fui desligado 9 horas da manhã. A decisão já estava tomada, Thiago. Não foi tomada naquela noite, porque a gente consegue um êxito, né? E todo mundo comemora bastante no vestiário. Algumas pessoas comemoraram no campo. Até diretores que não frequentam o vestiário, não frequentam futebol, não frequentam o CT, foram pro campo abraçar o jogador. Então era um clima de festa. Eu discordo, Guilherme, se a torcida tem esse viés de insatisfação, porque a torcida comemorou muito a permanência do Vasco na Série A. Porque sabe que é o primeiro ano do projeto. Sabe que o Vasco, ele destrava um primeiro ano para entrar num segundo ano de projeto muito mais forte. Quando eu digo que eu peguei um time de Série B e entreguei um time de G7 da Série A, é a verdade. A gente foi 7º colocado no retorno. E se considerar a vitória contra o América, que foi um jogo atrasado, a gente ficou entre os 5, uma campanha de Libertadores. Aquele constrangimento da entrevista, ele poderia ter sido evitado se as pessoas tivessem um pouco mais de respeito comigo, mas não tiveram, e vida que segue. Eu conversei com o Ramon no dia seguinte e ele se assustou em relação a esse meme. Eu não vi o vídeo, mas depois eu fiquei sabendo do vídeo.
E, na verdade, ele tinha comentado com o Emiliano, o filho dele, que foi pela primeira vez também numa coletiva, que eles não estavam certo que ficariam. E esse comentário dele foi um comentário que gerou um tempo em que ele viu eu dizendo que, obviamente, que eu queria que ele ficasse, até porque ele tem contrato, e pareceu que ele já sabia, mas ele não tinha ciência de absolutamente nada. Ninguém sabia de nada. Tirando a pessoa que foi a executora do desligamento, ninguém sabia de nada. Ninguém desconfiou de nada. E a revolta no dia seguinte foi muito grande, de funcionários, de jogadores. Mas passou, Thiago. Passou, Guilherme. Os erros eles foram corrigidos, o êxito foi alcançado no final do ano. O Vasco tem hoje um elenco que vale pelo menos 4 vezes mais do que valia na Série B, depois de 2 anos de Série B. Um elenco que precisa de poucas peças. E quando eu vou para a entrevista e falo do planejamento, é que o planejamento estava pronto. Realmente o planejamento estava pronto, eu tive que rasgar o planejamento. Eu não entreguei para o Matos o planejamento, porque agora é com ele. E também tem competência de sobra, é uma referência para mim, tanto ele quanto o Caetano, para tocar o projeto. Mas ali foi um constrangimento que poderia ter sido evitado. Porque se era para eu ser desligado horas depois, não me deixava ir para a coletiva para falar de planejamento. Foi constrangedor, eu acho. Para mim, muito.